Eu sou o Fred Teixeira aqui do canal Aduaneiro e vamos dar início aqui ao nosso curso de internacionalização de negócios, tá? Antes, vou falar um pouquinho da minha experiência profissional para vocês e do que eu estudei, tá? Eu sou professor do canal Aduaneiro, nosso focal point é Rio de Janeiro, que é a minha cidade, e Vitória. Eu trabalho já há bem mais de 10 anos, quase 11 anos, com comércio internacional, numa empresa chamada Eletrobras Eletronuclear, que é a empresa responsável pelas usinas atômicas de Angra 1 e 2 e pela construção de Angra 3, tá, gente? E desde que eu cheguei lá no ano de 2006, tenho trabalhado bastante com logística internacional de materiais, importação de materiais, regimes aduaneiros especiais e eu faço, às vezes, junto com o pessoal da área financeira, alguma coisa de câmbio internacional, tá? Atuo como professor aqui no canal Aduaneiro e na pós-graduação na Universidade no Rio de Janeiro. Tá, gente? Eu sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Vamos começar a nossa conversa, o nosso papo aqui, falando um pouco do objetivo desse curso, tá, gente? Desde que eu comecei a trabalhar no comércio internacional, eu fiquei com uma ideia, com uma filosofia de que as empresas brasileiras, os negócios brasileiros têm que se internacionalizar mais. Tá, gente? E hoje em dia eu vejo que há um passo maior com relação a se chegar a esse objetivo, tá? Participando de alguns fóruns, algumas discussões, eu vejo sempre que as pessoas querem fazê-lo, algumas empresas querem fazê-lo, mas tem alguma trava ali neles. Então, o objetivo desse curso, gente, é a gente conversar, debater, discutir aí para criar uma visão de internacionalização de negócios, tá? Mudar o mindset da gente e a gente parar com certo medo, até com certo preconceito de seguir para o mercado internacional. Bom, gente, vamos começar nosso bate-papo, nossa conversa, nosso curso aí, tá? E definindo aí uma ideia de comércio exterior. Na verdade, eu criei ali foi uma provocação a todos vocês, para a gente levantar uma discussão que eu tenho visto em conversa com as pessoas, um bate-papo na rua, com um amigo, que as pessoas focam muito a ideia de comércio exterior aqui, ó, na questão de bens. Eu até entendo porque é a coisa mais visível. Você vai ao Porto de Santos, você vai ao Porto do Rio, você vê aquela movimentação de contêineres, você está no avião, você vê aquele trânsito de mercadorias ali. Então, quando você pensa em comércio exterior, algumas pessoas pensam em comércio exterior, pensam em bens. A provocação é para a gente desmistificar essa ideia e pensar que o mundo cada vez mais tem olhado para as práticas de transações internacionais de serviços. Um exemplo muito claro é que de onde eu trabalho, nós fazemos paradas de manutenção das usinas uma vez por ano a cada uma das duas usinas de Angra 1 e de Angra 2. E você tem a contratação de diversos técnicos internacionais que chegam às usinas para fazer serviços, prestar serviços diversos lá com relação à troca de combustível nuclear, com relação a alguns procedimentos lá de manutenção da usina, tá, gente? Por isso que nós tivemos a emergência de um sistema para serviços que é o Siscoserve. Nos anos 90 nasceu um Parabéns, que é o Siscomex, e agora nós temos o Siscoserve. Que aqui a gente tem uma das maiores especialistas em Siscoserve, que é a Roberta Folgueral, tá, gente? Qualquer questão de Siscoserve, curso de Siscoserve, vocês entrem no site da gente e vocês vão poder acessá-los lá. Além disso, gente, eu abordo bastante isso no nosso curso de câmbio. Você tem a troca de valores, troca de moedas entre os países, investimentos que se fazem de um país para o outro. E isso também, gente, faz parte do comércio internacional.
Pessoal, eu estou falando isso porque se você for analisar as contas de um balanço de pagamentos, que é o que mostra a transação entre residentes e não residentes de um país, você vai ver que figuram esses elementos ali dentro: bens, serviços e valores. Se dá uma atenção maior com relação aos bens, porque devido ao cálculo da balança comercial. O cálculo da balança comercial, ele é um pedacinho do cálculo do produto interno bruto de um país. O produto interno bruto, ele tem como cálculo consumo das famílias, investimentos públicos e privados, gastos do governo, exportações menos importações. Mas são exportações e importações de bens. Essa parte do cálculo do PIB, que é exportações menos exportações, figura a balança comercial, tá, gente? E note bem que na equação o sinal negativo é de importações, porque é saída de capitais do país para entrada de mercadorias. No setor de serviços, para vocês terem uma ideia, gente, quando se fala dessa transação da balança comercial de bens, você faz todo o cálculo deles a preços FOB, exclui fretes e seguros internacionais. Esses valores eles vão entrar em uma outra conta do balanço de pagamentos, que é de serviços, gente, tá bom? Então, posto isso e entendendo que a balança comercial, ela figura com exportações e importações, a importação com sinal negativo que pressupõe uma saída de valores, é por ali que você vê como é que está o saldo da balança comercial. Se ele tiver com muitas importações, ele tende a ficar negativo e você tem um déficit na balança comercial, que vai impactar no seu cálculo do PIB também negativo, reduzindo ele. Se esse cálculo da balança comercial for maior para exportações, você vai ter um superávit. Então, você vai ter um aumento de riqueza ali no seu PIB. Gente, eu estou dando essa explicação toda, essa sopa de letrinhas para vocês poderem entender o nosso próximo ponto, que eu vou falar das questões de importação, tá, gente? E na importação, que é o lado da balança comercial, onde figura o sinal negativo e você pode criar déficit na balança comercial e, consequentemente, reduzir o seu produto interno bruto, você tem aí uma outra provocação que eu vou te colocar no slide, tá? Importação é algo ruim para o país, pois faz a balança comercial ficar em déficit. Essa é uma afirmação até verdadeira, tá, gente? Só que fica uma boa de uma pergunta para todo mundo aí, tá? Tem como você se inserir no mercado internacional sem importar, só exportando? Ou o mercado internacional, ou o comércio internacional, ele é uma via de mão dupla? Ele é uma via de mão dupla, gente. Os países até não gostam muito de importar, tá? Mas não tem outra alternativa. O Brasil ficou muito tempo fechado para o mercado internacional, justamente porque ele não importava bens, ele tinha uma base tarifária muito alta, e a gente vai conversar sobre isso já já. Mas por agora, gente, vamos lá. A importação não é tão ruim assim, não. Ela causa déficit ainda na balança comercial, sim. Mas a importação não é tão ruim, não, tá? A importação, gente, ela vai te servir para você trazer para dentro do seu país tecnologias que você ainda não tem e que você ainda não consegue desenvolver. Tá? Pense você também no parque industrial brasileiro. Você precisa melhorar o parque industrial brasileiro, comprar máquinas e equipamentos de última geração para poder você ter ganhos de produtividade. Sim, aí você vai conseguir produzir melhor, aí você vai ter um parque industrial modernizado e aí então você vai conseguir com certeza ser mais competitivo e exportar melhor, tá, gente? Nós vivemos no Brasil
um período que foi chamado de modelo de substituição de importações, tá? Esse modelo de substituição de importações, gente, foi muito legal aqui para São Paulo. Eu estou falando aqui de São Paulo, estou gravando esse curso para vocês aqui em São Paulo. E você vê a pujança, a riqueza que existe em São Paulo justamente por causa disso. Nos anos JK, para que o país não importasse tanto, o governo abriu o país para que as empresas viessem se instalar aqui, notadamente as empresas de montadoras de veículos, e você teve aí a criação de toda uma cadeia produtiva no país, notadamente aqui no estado de São Paulo. Esse foi o nosso modelo de substituição de importações que ele perdurou mais ou menos até os anos 90, tá? Aí a gente teve que, não teve jeito, a gente teve que inserir-se no comércio internacional, tá? Gente, funcionou muito bem, o país cresceu bastante, nós nos tornamos uma das maiores economias do mundo, tá? E só que nos anos 90 o mundo começou a se globalizar e aí a história começou a se tornar outra, tá? Tivemos que realmente firmar pé no mercado internacional. Então, pessoal, já que nós falamos de importações, vamos falar agora do lado mais legal, mais apreciado e que todo mundo gosta da balança comercial, tá bom? Vamos falar das exportações. Eu coloquei também de novo aí, esse é um mantra do comércio internacional brasileiro, tá? No Porto do Rio tem escrito assim, acho que enorme, se não me engano, acho que é no Porto do Rio. E é uma outra provocação para vocês e para a gente, tá? Exportar é o que importa. Tá, gente? Como eu já falei lá atrás, não existe país que só exporta. Você tem que estar inserido no comércio internacional de bens e serviços, com transação de mercadorias para lá, transação de serviços para lá e transação de serviços também e mercadorias para cá. Mas, por hora, vamos seguir aí esse mantra de que exportar é o que importa. Por quê? Porque ele melhora a nossa balança comercial, gente. Eu já falei lá atrás, dando a explicação para vocês sobre a relação da balança comercial. E também, por conta dessa melhora na balança comercial, ela reduz o endividamento. Eu não sei se vocês lembram, eu vou falar aqui da época do governo Lula, que o Lula insistiu em dizer, obviamente, que nós tínhamos pago a dívida externa. Era porque a gente estava numa época que, embora o nosso câmbio tivesse, a nossa moeda tivesse muito valorizada, tá? A moeda valorizada é porque quando você olha ela publicada no Banco Central ou pede informações sobre a taxa de câmbio no seu banco, você vê que com menos reais você compra dólares, tá? Então ela está uma moeda mais baixa em relação ao dólar. Isso diz que ela está valorizada, tá? No curso de câmbio também a gente conversa um bocadinho sobre isso. Mesmo com a moeda valorizada que te dificulta um pouco a exportação, nós estávamos exportando bem por uma questão do boom de commodities no mundo, tá? A China, ela estava produzindo muito, ela estava construindo muito, se estruturando muito. Para vocês terem uma ideia, a China construiu aí papo de 3 a 4 usinas atômicas de uma vez só. A gente constrói uma, mas eles estavam construindo de 3 a 4 para suprir de energia o país deles, né? Então, o fruto de toda a redução de endividamento externo da gente era porque nós estávamos exportando bastante. E nós chegamos a ter uma reserva cambial no país muito alta, que estava no mesmo patamar da nossa dívida externa, tá? Então a gente conclui que nessa época do governo Lula, tivemos mais riqueza no país. Notadamente tivemos sim, tá? Só que o Brasil, como sempre, ele perdeu, nós, como sociedade, perdemos um pouquinho uma oportunidade de ir mais para o mercado internacional, nossas empresas se internacionalizarem um pouquinho mais. Calma, gente, eu sei que você deve estar pensando aí, poxa, Fred, mas
tem certas dificuldades, a gente tem certas barreiras a romper, é mercado novo, calma, vamos discutir isso, vamos começar a criar uma mentalidade nova em relação a isso, tá bom, gente? Por quê? Veja vocês, a gente costuma viajar para o exterior, a gente costuma fazer turismo e a gente chega num free shop, né? Todo mundo gosta de um free shop, as meninas gostam de um free shop para comprar maquiagem, para comprar certas coisas, tá? Não é machismo não, tá, gente? Eu também gosto bastante de um free shop. Perco um dinheiro lá, minha esposa também gasta um dinheiro lá toda vez que a gente viaja, mas dá uma certa tristeza ali, porque eu não vejo, e eu garanto que vocês também não veem, marcas, grandes marcas brasileiras em free shop e em lojas internacionais, lojas mundo afora, tá, gente? Nós deveríamos ver, porque somos um país grande, somos uma economia grande, figuramos sobre entre a oitava e quinta, e quando já chegamos à quinta economia do mundo. E nós não temos isso aqui, ó, marcas brasileiras fortes no exterior. Gente, a gente precisa fazer isso com bastante urgência, tá? A gente precisa ter coragem de transformar as nossas marcas em grandes marcas internacionais. Veja o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América. A gente conhece muito bem as marcas americanas, a gente usa as marcas americanas e gosta dos produtos americanos. E eu posso te garantir que boa parte dessas empresas americanas que você está consumindo o produto deles nasceram bem pequenininhas, tá? Temos uma marca hoje em dia aí famosíssima, todo mundo gosta dos seus telefones celulares, dos seus aparelhos, e ela nasceu na garagem. E isso não é um fenômeno dos anos 70 para cá não, tá, gente? Essas marcas consolidadas americanas, bem antigas e algumas europeias, nasceram muito pequenas. Então é a coisa para a gente começar a repensar os nossos conceitos de falar, minha empresa é pequena, eu tenho um pequeno negócio e eu não vou chegar a ser grande, eu vou ficar nesse patamar. Gente, não. Vamos criar marcas grandes, globais, tá? Isso é uma coisa muito vantajosa para você, internacionalização, porque ele aumenta a tua escala de produção, gente. Pessoal, de repente, assim, você já produz seus produtos, você coloca ali no estoque e, de repente, aquela gama de produtos que está ali no teu estoque para ser absorvida daqui a 4, 5, 10 meses, gente, que você está tendo, inclusive, um custo de estoque. Quem estuda logística, quem estuda materiais, sabe que existe um custo para manter estoques. Gente, de repente, aquela mercadoria podia ser despachada, vendida para alguém no exterior, e você teria aí um lucro marginal em cima disso, tá? Vocês sabem o conceito de lucro marginal, né? Então, você não teve tanto esforço de ter custo e você teve um lucro com mínimo de esforço de custo, tá bom, gente? Então, vamos começar a pensar no mercado internacional como forma, sim, de trazer mais riqueza para o país, como transformar as marcas brasileiras em marcas mais fortes e até aí para você aumentar a sua escala de produção. Ok, gente? Gente, e para finalizar essa questão aí da gente falar de exportações, a gente falar de criar marcas brasileiras mais fortes, de se inserir mais no mercado internacional, vamos lá para a cereja do bolo, notadamente no momento que a gente está vivendo. Gente, a gente está vivendo agora, gravando essa aula aqui em 2016, e a gente está com uma crise econômica muito violenta em nosso país, tá? Eu não vou discutir quem causou, os motivos. Eu não vou discutir, gente, quem causou, os motivos de a gente estar nessa crise econômica muito violenta, tá, gente? Mas é o seguinte, seria um bom alento para essa crise se nós pudéssemos escoar parte da produção que não está sendo absorvida pelo mercado interno para o mercado externo. Se nós já tivéssemos uma base de clientes no exterior boa,
Garanto que você que tem a sua fábrica, que você que tem a sua empresa, que você tem, que tem o seu negócio, você não precisaria passar pela tristeza de ter que demitir um funcionário seu. Porque a gente como empregado fala assim, pô, o patrão me demitiu tal, mas também não é uma coisa boa para um empresário ele perder a mão de obra dele. De repente, às vezes é uma mão de obra até especializada, de repente é a pessoa que também não é tão especializada, mas é a pessoa dedicada, que está se desenvolvendo ali, que está batalhando pela sua empresa e você, por não ter como vender mais, como vender melhor, tá? Você é obrigado a abrir mão dessa pessoa. E indo mais para o lado da gente que é trabalhador, para a gente que é empregado, gente, é muito ruim você ficar sem trabalhar, é muito ruim você ver uma crise econômica abalar o seu país e você, de uma hora para outra, você perder o seu rendimento. Então, gente, veja, eu tento fazer uma corrente, tá, em prol de algo que eu acho bastante importante, que é a questão de internacionalização de negócios. Justamente por isso, a gente tem uma barreira aí contra uma crise econômica interna. A gente pode jogar os nossos produtos no exterior. Ah, Fred, mas poxa, se essa crise econômica da gente for causada por uma crise generalizada no mundo, gente, pô, aí também, né, vai estar todo mundo mal. Mas ainda tem, assim, uma esperança de você ter algo de transação de bens. Desde a crise econômica de 2008, ela não abalou tamanhamente assim também não o mercado de troca de bens. Houve uma crise muito violenta, muito severa nos países de primeiro mundo, sim, mas houve a recuperação. O que eu coloco é que você tendo um mercado internacional mais forte, você tem uma capacidade melhor de superar crises econômicas, entendeu, gente? Então, vamos começar a pensar, a discutir isso e buscar isso para as nossas vidas, para os nossos negócios, tá bom, gente? Vamos seguir aqui. Bom, quando estávamos conversando ali sobre importações, falávamos um pouco da questão da balança comercial, de ficar negativo e tirar a riqueza do país. E aí, os governos não gostam muito disso, não. É por aí que a gente chega a essa questão do protecionismo mundial, tá? Porque tem-se uma visão de que você está protegendo o seu país contra o mercado externo. Em grande parte, sim, mas, como dizem por aí, há controvérsias. Mas vamos aí a uma nova provocação para vocês, tá? Proteção, afirmação, ou proteção, pergunta-se, tá? Bom, vamos seguir a regra aí da ideia de protecionismo, de proteção, porque o correto, gente, seria, na verdade, o livre comércio entre as nações. Esse é o Eldorado, esse é o grande sonho. Mas por desequilíbrios em balança comercial e por desequilíbrios de industrialização dos países, em algumas vezes isso não é possível. Então, os países criam a primeira barreira ao comércio internacional, a primeira ideia de protecionismo, que são as tarifas. Pessoal, sem neura, sem problemas, tarifa é uma coisa só. Imposto sobre produtos importados. No nosso caso é o II, tá? Os países aumentam a alíquota do II e você tem aí uma barreira porque o custo de importar um bem fica muito alto e ele vai ficar mais alto do que o bem produzido internamente. Entenderam? Bom, pessoal, a tarifa é conhecida no mercado internacional como barreira comercial tarifária, tá? Esse gravame, tá? Esse imposto que se coloca sobre os produtos internacionais ao adentrarem no território aduaneiro dos países, para que eles tenham um gravame maior, tenham um valor maior e não façam concorrência, tá, à indústria nacional. As outras barreiras são todas elas barreiras comerciais não tarifárias, tá?
E aí você tem, por exemplo, as cotas de importações, as licenças de importações, tá? Que cota é um percentual que pode entrar de determinados produtos. Licença de importação é você colocar um licenciamento em cima de um material que vem adentrar ao país. Eu tenho, às vezes, no meu trabalho diário, eu fico vendo alguns materiais que, sinceramente, eu não entendo o porquê de você ter licença de importação. Similar nacional, tal, mas, bom, você é obrigado a fazer uma licença de importação, que às vezes leva até um certo tempo para ser deferida. Tudo bem, parte do jogo, né, gente? Mas é difícil para mim. Pode ter sido ignorância minha, pode ser até exagero meu, eu peço desculpas a vocês, gente, tá? Mas bom, é só uma filosofia de achar que o comércio tinha que ser um pouquinho mais livre, né? Mas é uma utopia. Vamos parar de viajar, deixa eu seguir aqui, gente. Tem também a questão de restrição às importações. Alguns países restringem que determinados produtos entrem no país. Boicotes e embargos. O embargo mais famoso que a gente conhece é o embargo dos Estados Unidos em fazer negócios, e as empresas americanas em fazerem negócios em Cuba, tá? Muito pela questão de que lá atrás, nos anos 60, houve uma expropriação das empresas americanas na ilha de Cuba, tá? A gente vai discutir também essas coisas fazem parte do risco político de um país. E é uma coisa que está durando até hoje, né? Vamos ver se de agora em diante a coisa muda um pouquinho, tá? Nós temos também as questões das barreiras monetárias, tá, gente? Você fazer restrições de entrada ou de saída de capitais no país. E um recurso também aí muito usado pelos europeus, tá? Que é chamado de padronização, standard em inglês. Gente, na verdade, isso aí é você criar uma série de exigências, de regras para que produtos entrem no seu país. Exemplo, selos de madeiras que são de manejo, o que eu poderia dizer que seriam normas ISO 9000, 9001, tá? Normas de qualidade. Se o teu produto não tem isso, ele não pode adentrar a determinados mercados, tá? Tem uma discussão toda aí no mundo se é ruim, se é bom, tal, não sei. Gente, por exemplo, a questão ecológica eu não acho que seja ruim. Eu acho que todos os países tinham que realmente fazer esse tipo de padronização, tá? A gente está tendo uma discussão muito grande hoje em dia com a questão da madeira certificada, de pallet certificado nas logísticas internacionais, tá? Chega aqui, tem que ser... Você tem um problema com relação das aduanas hoje em dia com a questão de madeira não certificada, tá? E aí você tem a questão do antidumping, as sanções antidumping, porque o dumping também, você pede sanção antidumping porque isso aí é uma coisa que pode vir a prejudicar a indústria de um país. Lá na frente a gente vai conversar sobre dumping, sobre subsídio, tá? E, por fim, ali a questão dos subsídios ou estímulos à economia de um país que causam, como é que eu vou dizer, são tidas práticas desleais de comércio, tá, gente? Guarda um instantinho, a gente vai falar bastante sobre isso. Seguindo aqui a gente na questão do protecionismo, tá? Vamos lá, tem aí a questão da indústria nacional, uma indústria jovem ou nascente, para que você tenha um crescimento do mercado interno. Vamos lá, vamos voltar àquela história que eu falei para vocês do Brasil, da questão dos modelos de substituição de importações, tá? O Brasil criou a sua indústria de base na Era Vargas,
com isso, pôde criar uma indústria de bens de consumo, que foi o que foi feito na era JK. E aí o país se fechou, literalmente se fechou para o mercado externo, tá? Eu tenho uma filosofia até de que foi por essa época aí que a gente criou esse mindset da gente aí de não querer muita coisa com o mercado externo, tá, gente? Embora a gente tenha um mercado interno muito bom, muito grande, eu vou parafrasear o ex-presidente do Panamá, quando do Fórum Econômico Mundial, a repórter de um jornal do Rio de Janeiro, falou para ele exatamente isso, que nós temos um mercado interno muito grande, dado o que fez de não conseguir comprar, vejam vocês, gente, comprar produtos brasileiros. Ele era, se não me engano, salvo engano, ele era, acho que dono de uma grande rede de supermercados no Panamá, ele queria comprar produtos brasileiros, ele não conseguia, tinha uma certa dificuldade. E a repórter contestou ele, dizendo que nós temos um mercado consumidor interno de mais ou menos 200 milhões de pessoas. A resposta dele foi brilhante, gente, e é pra gente pensar, tá? Não é uma provocação que tá aí, mas vou jogar essa, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, vou jogar pra galera, e pra gente pensar sobre o que o presidente do Panamá falou a respeito do mercado brasileiro. E, na minha opinião, foi brilhante. Ele respondeu à menina do Globo com o seguinte, abre aspas, o que você prefere, ter um mercado potencial de 200 milhões de habitantes ou de 7 bilhões? Gente, pensem, é melhor vender para 200 milhões ou para 7 bilhões? Pensem o que trazer de movimentação financeira, de recursos, de riqueza para o Brasil. Então, gente, voltando aqui, desculpa a viagem, viajei bastante agora. Voltando aqui para a questão da indústria nacional, aquela época, gente, a nossa indústria é muito jovem. E o nosso mercado consumidor, em termos de renda, era bem baixo também. Então você criou todo um sistema de proteção dessa indústria para que ela pudesse crescer e florescer, tá? Aqui que eu falo de bastante da questão dessa proteção, e vocês devem ter percebido que não é uma ideia que eu gosto muito, mas nesse momento foi muito bom para o Brasil, sim. Vide, olhem bem para a cidade de São Paulo, porque foi onde se instalaram as maiores indústrias de bens de consumo do Brasil, gente. Veja a questão também do que você tem ali na Zona Franca de Manaus, que isso já foi um processo um pouco mais adiante, que foi na época do governo militar, tá? Então, gente, precisávamos sim fazer isso naquela época. Mas isso mudou, tá? A gente já teve uma acumulação de capital muito grande. Vê o caso da época do milagre brasileiro, gente, nos anos 70 ali, mais ou menos na época em que eu nasci, nós tivemos aí crescimentos a níveis do que você vê de crescimento da China hoje em dia. Chegamos a ter um crescimento econômico de 11%. Bastante coisa. Se a gente tem um crescimento no Brasil hoje de 5, 6%, nossa, essa é uma felicidade. Não por questões da crise, mas porque seria uma base de crescimento muitíssimo boa para o Brasil. E se me permitem também uma outra viagem, para a gente voltar a ter um crescimento econômico bom, a gente vai ter que se internacionalizar bastante, sim. Tá? Eu acho que esse é o novo modelo econômico que o Brasil tem que perseguir. Então, gente, olha lá, nós criamos, com essa proteção, nasceu sim um mercado interno muito grande, gente, tá? E conseguimos um acúmulo de capital muito bom com essa barreira, principalmente a nossa barreira era a barreira tarifária, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia do impacto de uma barreira tarifária, porque um dia você falar isso para uma pessoa que assim, com uns 30, com uns 20 anos, é difícil, tá? Mas o meu querido e maravilhoso Flamengo, quando foi campeão em 1981 em Tóquio, campeão mundial,
foram eleitos os melhores jogadores do time, o Nunes e o Zico. E eles ganharam de presente um carro da Toyota. Não puderam trazer para o Brasil porque o custo para trazer esses carros para cá, porque foi uma doação, eles não iam pagar, mas o custo de tributação ia ser muito alto, não valeria a pena, tá, gente? Para vocês terem uma ideia que hoje em dia vocês veem um monte de carros importados, um monte de produtos importados no Brasil, e essa não é a de até meados de 1990, tá? Antes disso você não via, você praticamente não via, era um país fechado que só vivia de produtos produzidos aqui dentro, tá, gente? E esse modelo nos anos 90 começou a se esgotar, porque ele visava, dentre outras, manter o padrão de vida e o salário das pessoas, porque você protegia aquela indústria contra um possível ataque de uma outra indústria internacional que fosse, sei lá, mais eficiente, mais eficaz e conseguisse trazer produtos para o Brasil a um preço. E o que aconteceria? Essa indústria nacional acabaria morrendo e você teria perda de salário, perda de padrão de vida das pessoas. Tá, gente? Pessoal, uma outra questão é bastante controversa, é com relação de você proteger o mercado interno a fim de que você não tenha uma predação, vamos dizer assim, dos seus recursos naturais e você prima por manter esses recursos naturais no seu país de origem, tá? Essa é uma discussão muito antiga, essa é uma discussão bastante complicada, bastante polêmica, tá, gente? Mas, para vocês terem uma informação e formar o pensamento de vocês, saibam que existe essa discussão bastante fervorosa e calorosa no mundo, tá? Bom, e aí, gente, vamos lá. Outra questão dessa defesa que se faz ao protecionismo é com relação a fomentar a indústria para aumentar a renda nacional, tá? Também é outra coisa bastante controversa, porque isso aí, segundo os grandes especialistas, é um veículo de destruir a competitividade do país, tá? Então, gente, às vezes a gente fala assim das questões do custo Brasil, que nós não temos portos para escoar a produção, que nossas estradas são... se a gente tivesse ainda ferrovias para escoar a nossa produção, sim, discussões válidas, perfeito, é isso aí. Só que tem uma questão também, tá, gente? A gente discute bastante nessa sopa aí da logística interna, focada na logística internacional, que é o que vai acontecer depois da saída do país. Então, essa logística da gente integrada, que o custo da gente é muito alto. Só que, às vezes, a gente reclama disso e esquece de olhar para o próprio umbigo e ver que a gente está querendo mais proteção para nos proteger de algo, ao invés da gente buscar soluções de inovação que nos façam ter meios de competir no exterior de igual para igual com produtos internacionais. Lembre-se, gente, a gente não está num país tão pobre assim, não. A gente não é um país perdoe-me falar, um país de África, de talvez alguns recantos da Ásia, que foram países de industrialização muito, muito tardia e que estão começando a se startar agora. A gente já tem aí bastante tempo como país industrial, tá, gente? Então, buscar soluções tecnológicas ao invés de pedir mais proteção, eu acho que é uma saída mais honrosa e melhor até, tanto para a indústria nacional, até como para nós como sociedade. Então, pessoal, um outro assunto relativo a isso é a manutenção dos empregos e uma forma de reduzir o desemprego, gente. Quem advoga na questão desse protecionismo fala muito disso, porque, olha, se entrar uma empresa com produto melhor, mais barato, fábricas vão fechar. Realmente isso acontece, tá? Fábricas vão fechar, o pessoal vai ficar desempregado e por aí vai. Gente, isso foi um discurso violentíssimo nos anos 90 aqui no Brasil. O Brasil vai falir. A indústria no Brasil vai acabar.
Já se passaram aí 26 anos, o país está aí, o país cresceu, o país se modernizou um pouco, ficou empresas mais competitivas e esse movimento de mão de obra, que infelizmente fica um período desempregadas, mas logo depois elas são absorvidas no mercado. A questão toda aí, se vocês me permitem a crítica, e eu vou fazê-la, é os governos tinham que dar um estímulo maior para quando você tiver mudanças assim radicais de industrialização, capacitar as pessoas, né? Nossos ministérios, do Ministério do Trabalho, nossas secretarias de emprego, deveriam olhar mais para esse lado e buscar uma recolocação das pessoas, as capacitando melhor. A Europa faz muito disso, tá? Os europeus fazem isso o tempo inteiro, não, entendeu? Então, falta isso aí no Brasil. Você deixa o trabalhador assim, dar um auxílio-desemprego a ele, deixa o trabalhador olhar. Não. Gente, é agir em prol da capacitação dessa pessoa para ela poder voltar ao mercado de trabalho. Uma outra questão aí, até bons países não abrem mão, tá? Que é a questão da defesa nacional e de manter essa indústria que é voltada à defesa nacional na mão dos nacionais e segurar um pouco a questão de internacionalização dessas empresas e para evitar a predação, tá, gente? Mas também outra discussão bastante polêmica e é bastante polêmica a nível mundial, tá? E por último, tá, você cria algumas barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias como retaliação a uma negociação, tá? Digamos assim, uma retaliação entre dois países ou pode ser até no âmbito da OMC e o país resolve criar uma retaliação contra esse país. O embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba é uma retaliação, que eles tentaram negociar que não fossem expropriadas as empresas dele, mas não deu muito certo, então eles criaram essa retaliação. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma pausa aí.